santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Que a graça do nosso Deus esteja com todos. Convido a amada igreja que abram suas Bíblias no Salmo 95. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 ao 6. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém. Possamos responder a este salmo maravilhoso com o hino O Deus Fiel, 32. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim.
convido o presbítero Pedro que faça uma oração de confissão e súplica. Santo e excelso Deus, nós queremos o Teu nome engrandecer. O Senhor Deus que é maravilhoso, perfeito, reto e justo. Deus de amor, um Deus de misericórdia, ó Pai, a quem olha por nós apesar de sermos pecadores. Nós queremos, ó Pai, suplicar que a Tua misericórdia, que se renova a cada dia em nossas vidas, ó Pai, possa sempre atuar, porque sabemos que temos falhado, temos deixado de observar os Teus preceitos por diversas vezes, falado coisas que não Te agradam, pensado coisas que não estão alinhadas ao Teu querer, e até mesmo vivendo uma vida de forma com que o Senhor não requer. Mas nós Te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja fortalecendo e orientando a cada irmão para viver uma vida reta em santidade, que tenha pensamentos puros, que seja doce no falar, reto no agir, no pensar, e que possa servir, ó Pai, de testemunho de um verdadeiro cristão para aqueles que ainda não Te conhecem verdadeiramente. Perdoa, Pai, os pecados da Tua igreja, os erros e as faltas que temos cometido, por, ó Pai, negligenciarmos o Teu Evangelho, por muitas vezes colocarmos tantas outras coisas à frente da prioridade que deve ser o Senhor, ó Pai. Perdão, Senhor Deus, por tantas faltas. E Te agradecemos porque o Senhor nos perdoou através de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o qual o sangue é suficiente para limpar o pecado de todo pecador. E sabemos que por isso somos salvos, não por merecimento nosso, mas pela obra santa do nosso Salvador Jesus, a quem Te oramos pedindo perdão. Amém. Amém. Mais uma vez eu os convido que abram suas Bíblias, agora no Salmo 67, dos versículos 1 ao 5, que diz: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o Teu caminho e em todas as nações a Tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Amém. Possamos responder a este texto com 2 cânticos ao qual o conjunto estará conduzindo nesta hora. Santo, Santo, poderoso, era de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro.
próximo cântico é o Verbo. habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo, o Verbo, o Verbo, o Verbo. Os irmãos podem se sentar. Convidar nosso irmão André, esteja fazendo essa oração de intercessão pela mensagem neste momento. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos por essa oportunidade e pedimos a sua iluminação especial nesse momento para podermos ouvir, Senhor, e aprender da sua palavra. Que o teu Santo Espírito esteja cooperando conosco através do pregador, para que possamos ter uma mensagem transformadora para as nossas vidas de uma maneira prática e efetiva. E assim o seu reino possa crescer e se expandir por meio de nós a cada dia. É isso que nós te oramos e agradecidos em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o reverendo Valmir. Boa noite, amados irmãos. Vou tirar a minha máscara porque estou a uma distância segura de vocês, como temos feito.
É um prazer mais uma vez estarmos na casa do nosso Deus, e neste momento especialmente compartilharmos dos ensinamentos da palavra do Senhor. É uma alegria revê-los também. E eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3 ainda. A você também que nos assiste na sua casa, na sua residência, com a sua família também, eu os convido a abrir a palavra de Deus nesse texto e juntos refletirmos sobre os ensinamentos da palavra do Senhor. Malaquias capítulo 3, versículos de 6 a 12. Irei fazer a leitura do texto e os irmãos poderão acompanhar na sua Bíblia. Acompanhe. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, eu estou, como vocês estão acompanhando, eu estou fazendo exposições no livro do profeta Malaquias, e nós então chegamos nessa passagem, capítulo 3, versículo de 6 a 12. E eu quero refletir com os irmãos, com base nesse texto, sobre a imutabilidade de Deus e suas implicações para a nossa vida. A imutabilidade, ou seja, aquilo que não muda, não é mutável. A imutabilidade de Deus e suas implicações para a nossa vida. Vocês se lembram bem, isso está fresco na memória de vocês, porque temos falado sobre isso. E não precisa eu muito gastar tempo com o contexto do povo judeu nessa ocasião aqui. Basta apenas lembrar aos irmãos que os judeus, o povo de Deus, nessa ocasião, eles haviam retornado do cativeiro babilônico, e já depois de alguns bons anos estavam vivendo ali em Jerusalém. Nessa ocasião o templo já tinha sido construído, o novo templo já tinha sido construído, mas a vida espiritual, a vida moral também do povo de Deus, desses judeus, estava caótica, estava em decadência. Não só o profeta Malaquias se dirigiu a esse povo, mas outros profetas também contemporâneos a Malaquias se dirigiu a esse povo, trazendo a palavra da parte de Deus, chamando esse povo ao arrependimento dos seus pecados e a uma vida de obediência e de santidade ao Senhor. Muito bem, aqui nós temos então o profeta Malaquias se dirigindo ao povo. E ele inicia a sua palavra nesta perícope aqui, neste parágrafo, inicia a sua palavra se dirigindo ao povo, falando a respeito da imutabilidade de Deus.
Portanto, eu quero compartilhar com os irmãos, em primeiro lugar, dizendo que a imutabilidade de Deus é a causa de não sermos consumidos. Veja bem, o tema do nosso sermão é a imutabilidade de Deus e os seus efeitos para a nossa vida, para a vida do povo de Deus. Em primeiro lugar, então, a imutabilidade de Deus é a causa de não sermos consumidos, ou seja, porque Deus não muda. Apesar do finalzinho do parágrafo anterior, você pode observar aí na sua Bíblia mesmo, o profeta se dirige ao povo fazendo uma lista de vários pecados que esse povo estava praticando. O versículo 5, ele inicia dizendo da parte de Deus: chegar-me-ei a vós outros para juízo, diz o Senhor através de Malaquias. E mais, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, adúlteros, os que juram falsamente, os que defraudam o salário do jornaleiro, ou seja, do trabalhador, oprimem a viúva e o órfão, torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor. Então ele termina o parágrafo anterior anunciando que viria com juízo sobre o povo que está em pecado, e ele relata essa lista de pecados horríveis que esse povo estava praticando diante de Deus. Mas agora no versículo 6, nós vemos a declaração da parte de Deus, pelos lábios do profeta, de que Deus não muda, de que Deus é imutável. É claro que Deus está falando isso, meus irmãos, considerando a aliança que ele estabeleceu com Abraão. Deus significa que Deus age de acordo com a aliança que ele fez com Abraão e os seus descendentes. Deus está diante do seu povo, esse povo, um povo que está em desobediência, um povo que está vivendo em rebeldia, é na prática constante do pecado, que não se arrependem. Por diversas vezes Deus chamou esse povo ao arrependimento. Eles vivem de tal forma que provocam a ira de Deus, que provocam o juízo de Deus. Mas Deus não age fulminando esse povo, porque ele não muda, apesar da provocação, apesar da desobediência. Ele é fiel ao que ele prometeu nessa aliança com Abraão, e para abençoar Abraão e os seus descendentes. Por isso ele diz no versículo 6, aí na sua Bíblia, você pode acompanhar. Olha a declaração, e que declaração maravilhosa. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A questão aqui, meus irmãos, não é que eles não mereciam ser consumidos pela ira de Deus, pelo juízo de Deus. A questão é que eles não são consumidos porque Deus é fiel à sua aliança, porque Deus não muda. Deus é imutável. Meus irmãos, a imutabilidade de Deus aqui aponta para a sua fidelidade, à sua palavra empenhada. Deus é fiel à sua palavra. E essa palavra, como eu já disse, a antiga aliança, a aliança que Deus fez com Abraão, lá em Gênesis. Significa, irmãos, que Deus, diferente dos homens, especialmente do povo judeu aqui, que vive em desobediência, significa que esse Deus, ele não sofre modificação. Ele não sofre variação, ele não se altera diante das circunstâncias à sua volta, como nós alteramos, como nós costumamos sofrer a mudança. Do contrário, muito ao contrário do seu povo. Muito ao contrário das nossas vidas também, de cada um de nós, que muitas vezes nós mudamos diante das circunstâncias, diante daquilo que é colocado diante de nós. Esse povo, o povo judeu, eles não estavam obedecendo à lei de Deus, obedecendo à vontade do Senhor. Mas o profeta diz, Deus é imutável.
Por isso vocês não são consumidos. E você pode encontrar nas Escrituras vários textos que comprovam, que ratificam essa imutabilidade de Deus. Por exemplo, Gênesis capítulo 17, versículo 7, Deus mesmo diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. E aí ele diz: aliança perpétua. Deus não vai deixar de cumprir a sua aliança, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência, se referindo a Abraão, se dirigindo a Abraão e aos seus descendentes. Números capítulo 23, versículo 19, vai dizer o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? É a pergunta que faz. Ou tendo falado, não cumprirá? São textos que comprovam, meus irmãos, a imutabilidade do Senhor. E há um outro texto muito conhecido, talvez você conheça também, de Jeremias capítulo 3, 22, que vai declarar que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor resultam da sua imutabilidade. Pense um pouquinho. Já pensou se Deus fosse tratar você de acordo com o que você merece? Já pensou se Deus fosse nos tratar de acordo com os nossos merecimentos, de acordo com os nossos pecados, de acordo com a nossa falta de fidelidade ao Senhor? Mas Deus, Ele nos trata de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua aliança. E aqui nós temos, meus irmãos, essa palavra do profeta dirigida aos judeus e dirigida também a nós, que traz para nós segurança, que traz conforto, que traz consolo. O Deus que nós servimos é o Deus que não muda, é o Deus imutável. Os homens mudam de caráter, as pessoas mudam de posição, elas voltam atrás em suas palavras. Nós costumamos fazer isso algumas vezes nos seus pensamentos, a semelhança desse povo judeu e a nossa semelhança também. Mas o Deus da aliança não é assim. O Deus da aliança, Ele faz as suas promessas e Ele cumpre as suas promessas. E é isso que o profeta está dizendo. É por esta razão, é por causa da sua imutabilidade, que esse povo não foi consumido pelo juízo de Deus, pela ira santa e justa de Deus, em razão da sua desobediência e dos seus pecados que eles praticavam. A desobediência caracteriza infidelidade a Deus e, consequentemente, meus irmãos, aponta para a realidade do quanto nós somos instáveis, do quanto nós somos variáveis diante da palavra do Senhor e do nosso compromisso que temos de viver uma vida de obediência ao Senhor. Deus, diferente de nós, é imutável, como nos mostra aqui na sua palavra. O profeta ainda diz que eles seriam consumidos se não fosse a imutabilidade de Deus. A palavra consumido aqui, irmãos, tem um sentido de cessar, de findar. Ou seja, como nação, os israelitas deixariam de existir, porque seriam eliminados da face da terra. Por quê? Porque eles mudaram, porque eles não eram fiéis, porque eles não obedeciam aos mandamentos e nem guardavam a palavra, a lei de Deus, diz o profeta. Como haviam prometido anos atrás, tempos antes, e não foi apenas uma vez que prometeram, mas muitas vezes prometeram serem fiéis, mas não foram. Contudo, meus irmãos, ainda que esse povo fosse merecedor do castigo de Deus, ainda que fosse merecedor de serem consumidos diante da presença de Deus e da face da terra, Deus não o fez, porque Ele deu a sua palavra ao declarar que iria abençoar a Abraão e a sua descendência. E nós sabemos pelas páginas das Escrituras que Deus zela pelo seu nome, zela pela sua palavra empenhada. Portanto, meus irmãos, a imutabilidade de Deus, sim, é a causa de não sermos consumidos também hoje, porque nós pecamos. Também hoje, porque nós somos infiéis ao Senhor. E quantas vezes nós desobedecemos e pecamos
diante do nosso Deus, mas o Deus que nós servimos, o Deus que nós cremos, é o Deus imutável, é o Deus que não muda diante das nossas mudanças, das nossas fraquezas e dos nossos pecados. Ele cumpre e está cumprindo cabalmente o seu plano de salvação neste mundo, apesar e independente das nossas desobediências e do nosso pecado. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, isso não significa, ainda que a imutabilidade de Deus seja a causa de não sermos consumidos, isso não significa que Deus não nos pune por causa dos nossos pecados. Portanto, em segundo lugar, eu digo para os irmãos que a imutabilidade de Deus põe em evidência a nossa desobediência. Veja, Ele não nos consome, Ele não nos elimina da face da terra, Ele não tem 5 minutos de descontrole e de ira e fulmina o povo desobediente, como nós, pecadores, perdemos o controle e o equilíbrio. Deus, Ele não muda, por isso Ele nos trata com a sua misericórdia, com o seu perdão. Mas isso não significa que a imutabilidade de Deus não trate os nossos pecados. Em segundo lugar, então, a imutabilidade de Deus põe em evidência, traz luz sobre a nossa desobediência, sobre os nossos pecados. Ela nos põe frente a frente com a nossa rebeldia, com a nossa infidelidade e nos confronta. Veja o que diz o versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Se por um lado a imutabilidade de Deus não permite que o seu povo seja consumido, seja eliminado da face da terra, por outro lado, a imutabilidade de Deus também não permite que o povo de Deus vivam na prática do pecado, sem serem corrigidos, sem serem confrontados, sem serem tratados por Deus. Observe, meus irmãos, que logo após Deus fazer essa declaração de que Ele não muda, em seguida Ele denuncia que esse povo, eles desviaram dos estatutos, ou seja, da sua lei. Eles não obedecem aos mandamentos de Deus. Desde quando? Desde a geração passada. Desde os dias dos seus pais. Significa então que Deus denuncia através do profeta Malaquias que esta geração dos seus dias, os dias de Malaquias, tropeça nos mesmos pecados que os seus pais tropeçaram também. Haja paciência da parte de Deus. E aí você olha para a sua vida, e eu olho para a minha vida, e nós vamos chegar à mesma conclusão. Haja paciência da parte de Deus, o Deus imutável, mas que põe diante de nós, que nos confronta para que os nossos pecados sejam tratados. Portanto, meus irmãos, a imutabilidade de Deus, ela contrasta com a nossa infidelidade. Se Deus é fiel, por um lado, essa fidelidade de Deus nos confronta com a nossa infidelidade. A palavra contraste tem um sentido, ela revela a oposição ou uma oposição que não deveria existir entre os filhos de Deus. Como filhos de Deus, e esse povo também, como filhos de Deus, espera-se deles a fidelidade, a obediência. Espera-se do povo de Deus um caráter que desenvolve igualmente a firmeza que Deus tem e a sua imutabilidade também, como o nosso Pai Celestial, porque somos os seus filhos. Assim, meus irmãos, ao declarar a imutabilidade do Deus da aliança, Malaquias põe em evidência também a desobediência e o pecado do povo de Deus. Mas por que ele faz isso? Porque ele declara para o povo, e o profeta aqui fala ao público, fala publicamente. Vocês viram que no versículo 5, ele lista uma série de pecados que este povo estava praticando. Qual a razão de expor os pecados? Qual a razão de pôr em evidência, por trazer luz sobre os pecados? Deus expõe, Deus confronta e expõe os nossos pecados, assim como ele fez com os pecados deste povo. Porque ele quer tratar os pecados do seu povo. Ele não deseja, meus irmãos, que você e eu continuemos a viver em pecado, em desobediência. Observe o versículo 7 na parte final.
o profeta Malaquias vai dizer: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. O que significam essas palavras? Veja que Deus trouxe em evidência os pecados. E agora Deus diz: tornai-vos para mim. Meus irmãos, as palavras tornai-vos para mim aqui é um chamado ao arrependimento. É o convite de Deus a que o seu povo se arrependam dos seus pecados e volte a viver uma vida de obediência, de retidão, de justiça, de santidade diante do Senhor. Em toda a história do povo de Israel, meus irmãos, Deus sempre estendeu esse convite. Através dos seus profetas, através dos seus servos, para que o seu povo se arrependessem dos seus pecados e abandonassem-os e buscassem viver em obediência e santidade. Veja, por exemplo, o profeta Zacarias, no capítulo 1, versículo 3, ele fez este chamado. Portanto, disse-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos. E mais, o versículo 4 do capítulo 1, ele diz: não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, das vossas más obras. Mas não ouviram e nem atenderam, diz o Senhor. Meus irmãos, o convite de Deus está estendido. Ele não mudou, ele não mudará. Ele cumprirá o seu plano de salvação. Nós somos pecadores, à semelhança desse povo também. E quando nós pecamos, Deus nos convida ao arrependimento. Deus nos confronta com os nossos pecados. Deus põe em evidência a sua imutabilidade. É porque Ele não muda. Ele quis salvar um povo. E o seu plano de salvação irá até o fim. E o plano de salvação de Deus para o seu povo envolve o arrependimento. O povo ser chamado a arrepender-se. E envolve a oferta de perdão da parte de Deus também para o seu povo. Em Crônicas, na segunda livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 17, nós temos aqui a declaração, a famosa declaração que você também deva conhecer, imagino. Logo depois da consagração do templo, diz o Senhor para o seu povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A imutabilidade de Deus põe em evidência o seu pecado, o meu pecado, porque Deus deseja que nos arrependamos. Deus não deseja que nós fiquemos na prática do pecado, mas que nós nos arrependamos e vivamos uma vida de santidade diante da presença do Senhor. Foi para isso que Jesus veio a este mundo. A missão de Jesus contemplava esse propósito da parte de Deus. Mateus capítulo 9, versículo 13 diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim buscar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Você é um pecador? Esse povo foi um pecador, um povo pecador. Mas o povo de Deus são pecadores e recebem um convite da parte de Deus para que se arrependam dos seus pecados e vivam em retidão do Senhor. Meus irmãos, a nossa obediência, a nossa desobediência e, consequentemente, os nossos pecados nos fazem de merecedores. Nos fazem merecedores do justo castigo de Deus. Contudo, porque Ele é o Deus que não muda, tenha isso na sua mente, no seu coração, Ele cumpre a sua promessa de abençoar a descendência de Abraão. Ele cumpre a promessa de perdoar os pecados daqueles que lhes confessam os seus pecados, como nos lembra a palavra do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, porque Ele não muda, para perdoar os nossos pecados. Assim, meus irmãos, a imutabilidade de Deus põe em evidência os nossos pecados.
com o objetivo de nos levar ao arrependimento e recebermos da parte de Deus o perdão, a paz e restabelecermos a nossa comunhão com o Senhor novamente. E vivemos uma vida de santidade e de retidão. Por isso ele diz, o profeta Malaquias: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor. Como pastor da igreja, a gente fica preocupado num tempo de pandemia como vivemos, isolamento social, igreja de portas fechadas, e o pastor fica a pensar como está a vida espiritual do povo de Deus. Como está a sua vida com Deus? Essa é a pergunta. Você está vivendo uma vida de santidade? Você nesse período se aproximou mais de Deus ou se afastou de Deus? Você buscou mais o pecado, a desobediência, a infidelidade? Não se esqueça que esse Deus, ele é imutável. E porque ele não muda, ele quer tratar os seus pecados. Mas o profeta Malaquias, irmãos, prossegue e ele chega então no versículo 8, na parte final desse texto. E aqui nós podemos aprender ainda que, em terceiro lugar, a imutabilidade de Deus requer e reclama a nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas. A imutabilidade de Deus reclama a nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas. A partir do versículo 8, então, pelo fato de que Deus não muda, ele vai tratar desse pecado em particular, a infidelidade desse povo, a infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Nós devemos lembrar que o propósito e a importância da entrega dos dízimos e oferta no sistema religioso do Antigo Testamento e também do Novo Testamento de acordo com o profeta aqui, os dízimos deveriam ser trazidos à casa de Deus para que houvesse mantimento, nos diz o versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Nós encontramos também esse princípio estabelecido no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo reafirma isso ao escrever a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1 e 2, e ele vai dizer: quanto à assistência a favor dos santos. E Paulo aqui está falando de contribuição, Paulo está falando de ofertas que foram coletadas pelos cristãos para socorrerem aos santos. Aqui são cristãos que passavam por necessidades, por dificuldades. Então, Paulo diz: quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário que eu vos escreva, porque bem conheço a vossa presteza, na qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado. E o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. A igreja de Corinto fazia coleta para suprir a necessidade dos cristãos que passavam por dificuldade. E certamente a necessidade também daqueles que ministravam a palavra do Senhor, como o próprio apóstolo Paulo também, que foi beneficiado em outras tantas ocasiões com as ofertas colhidas pela igreja da parte dos irmãos. Meus irmãos, por determinação de Deus, no Antigo Testamento, no passado, o serviço do templo do Antigo Testamento deveria ser realizado pelos levitas. Os levitas eram uma das 12 tribos de Israel, descendentes de Levi, um dos filhos de Jacó. E todo o serviço do templo era de competência, então, dos levitas, que precisavam tirar o seu sustento do próprio templo, conforme Deus determinou no passado. Ou seja, dos dízimos, das ofertas que eram entregues pelo povo de Deus ao templo. Porque eles não tinham herança. Eles não receberam as terras por herança como as demais tribos também. E Deus assim determinou. Logo, se não houvesse entrega de dízimos e ofertas, não haveria mantimento para que os que ministrassem no templo
suprissem as suas necessidades. Não haveria mantimento para os levitas e para os sacerdotes. Todo o sistema religioso de Israel foi projetado e determinado por Deus. Dessa forma, se os judeus não entregassem os dízimos e ofertas, seria interrompido o sistema religioso de Israel. Ou seja, os dízimos e ofertas foram os meios que Deus escolheu e determinou para que fosse cumprido pelo seu povo, para o sustento e a expansão do reino de Deus na terra. E o Deus que não muda, assim determinou. E hoje ainda ele não mudou. E ele não mudará. Deus determinou que fosse cumprido pelo seu povo o sustento. E isso precisa ser praticado nos nossos dias também. Mas aqui no contexto do povo judeu, eles estavam desobedecendo. Eles não estavam mais sendo fiéis. E Deus, com muita veemência, se dirige a esse povo. E a pergunta é: roubará o homem a Deus? E essa pergunta quem faz é Deus, através do profeta. É uma pergunta retórica, ou seja, já tem a resposta. E logo em sequência o profeta dá a resposta, ou Deus dá a resposta. Vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Meus irmãos, Deus então confronta aqui o povo com o seu pecado. De fato, o dízimo foi determinado por Deus como algo que pertence a Ele. É só você ler alguns textos que tratam disso, como por exemplo Levítico capítulo 27, versículo 30, quando diz: também todos os dízimos ou dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. É de Deus. E dízimo você sabe que é o 10%. Não é meu, não é seu, é do Senhor, não é do povo judeu. É do Senhor. E Deus declara ainda: santas são ao Senhor. No tocante às dízimas, diz a palavra de Deus, as dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Portanto, de acordo com a palavra de Deus, se o servo de Deus não entregasse fielmente o dízimo que pertence a Deus, ele está tomando posse daquilo que não é seu. Ele está tomando posse indevidamente de algo que não lhe pertence. Segundo Deus, isso se caracteriza roubo, ou seja, a apropriação indébita do bem alheio. Mas Deus prossegue aí no texto, meus irmãos, e ainda vai declarar para esses judeus as consequências desse pecado. Versículo 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, olha a situação que estava a nação toda. Por isso os sacerdotes já não eram também fiéis na administração dos seus dos sacrifícios que deveriam ser realizados no templo. Por isso eles também não eram mais fiéis ao seu próprio ofício enquanto sacerdotes do povo de Deus. Um pecado levando a outro pecado e a outro pecado. Meus irmãos, a não obediência a esse mandamento do Senhor, de maneira toda especial aqui nesse contexto, estava colocando em risco todo o sistema religioso que Deus havia projetado no passado e que ele estava executando através do povo de Israel. Deus determinou que fosse constituída e construída a sua casa, o seu templo, para que no templo o povo exercesse ali o seu culto, a sua espiritualidade. Era ponto de encontro, local de encontro com o Deus deles, o Deus das Escrituras. Mas para que todo esse sistema religioso pudesse perdurar, prosseguir de maneira ordenada e equilibrada,
precisava ser cumprido a observância dos dízimos e das ofertas também. É por isso que Deus vem com tal veemência e confronta o povo de Israel e declara no versículo 9 da maldição sobre o povo, porque eles estavam roubando aquilo que pertencia a Deus. Os dízimos e as ofertas. Mas, meus irmãos, Deus, na sua misericórdia e bondade, Deus ainda mais uma vez convida o povo ao arrependimento. Veja que na sequência do texto, ele oferece novamente o seu perdão e convida o povo até a aprová-lo nisto. Diz o versículo 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Veja que Deus confronta, veja que Deus anuncia a maldição, mas o Deus que não muda. Arrependam-se. Deus chama o povo ao arrependimento. Corrijam-se. Tragam os dízimos à casa do tesouro. E mais, provai-me nisto, diz o Senhor. Deus então chama o povo a exercer a sua confiança e a sua fé. E mais, Deus promete bênçãos sem medida sobre a vida do seu povo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Não se esqueça que esse Deus que está anunciando essa promessa de abençoar os fiéis é o Deus imutável. Se Ele promete, Ele cumpre, porque Ele não muda, Ele não volta atrás. Versículo 12: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus promete abençoar o povo fiel. Deus promete abençoar este povo que está sendo infiel, mas chama-o ao arrependimento. E à medida que eles voltem a obedecer a Deus, eles poderão usufruir das grandes bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a nação como um todo. Meus irmãos, se esse Deus do Antigo Testamento ele é imutável, no Novo Testamento ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Se esse Deus determinou um plano de salvação para o seu povo na eternidade, e sendo ele imutável, nos nossos dias esse Deus continua sendo o mesmo. O que eu quero dizer com isso? Que para que o sistema religioso, que para que o plano de Deus da sua igreja na terra continue avançando, continue crescendo, se faz necessário que o seu povo continue sendo fiéis nos dízimos e ofertas, para que haja o mantimento, para que haja o sustento, para que o reino de Deus avance sobre a terra. Foi determinação de Deus. Ele quis assim. Deus poderia enviar anjos. Deus poderia trabalhar com milagres e mais milagres para suprir as necessidades da igreja, do povo de Deus hoje, da igreja de Cristo na terra. Mas Deus determinou que o sistema pelo qual a igreja se sustenta financeiramente, materialmente, desde o Antigo Testamento até os nossos dias e até a sua volta, é o sistema de contribuição, é o sistema de ofertas, é o sistema de dízimo, é o sistema de arrecadação da parte daqueles que fazem parte do povo de Deus. Este é o motivo que o profeta apresenta aqui para a entrega dos dízimos, para que haja mantimento, ou seja, para que a igreja de Cristo continue avançando na terra, avançando no mundo. Mas eu quero chamar a sua atenção ainda e gostaria de compartilhar alguns outros motivos que eu destaco e creio eu que não estou forçando nenhum dos textos e nem o entendimento bíblico
Nós podemos também, irmãos, ao entregar os nossos dízimos e ofertas, considerar não apenas para a manutenção, não apenas para o sustento e o crescimento do reino, mas nós podemos e devemos entregar os nossos dízimos e ofertas como também expressão do nosso culto a Deus, da nossa adoração ao Senhor. É por isso que a prática protestante tem o bom hábito de que os seus crentes entreguem os seus dízimos na liturgia do culto, para que ele também seja como parte da nossa expressão de adoração ao Senhor, ao nosso Deus. O dízimo no Antigo Testamento era o serviço sagrado. Deveria ser entregue no templo. Você encontra isso em Deuteronômio capítulo 12, as determinações de Deus. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos. Era entregue no templo. Portanto, era algo consagrado a Deus. Era parte do culto, da adoração ao Senhor também. Por isso, eu entendo e digo para os irmãos que nós também devemos entregar o nosso dízimo ao Senhor como expressão do nosso culto, da nossa adoração ao Senhor. E eu poderia falar vários outros textos aqui para os irmãos, inclusive o Novo Testamento. No capítulo 9 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ainda vai declarar, porque o serviço dessa assistência, ou seja, da assistência aos necessitados, através das ofertas, ele diz: não apenas supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. O fato de ser entregue as ofertas aos necessitados, aos cristãos, eles tinham nisto também motivo de louvar e agradecer e engrandecer o nome do nosso Deus. Um outro motivo também pelo qual nós devemos entregar os nossos dízimos. Os dízimos também devem ser entregues ao Senhor como uma expressão da nossa fé, como confiança, uma manifestação da nossa confiança a Deus. E aí você viu o texto de Malaquias, quando ele diz aqui: provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar bênçãos sobre vós, bênçãos sem medida. Quando nós nos comprometemos com o Senhor em ser obediente na entrega dos nossos dízimos, significa que o dízimo não é apenas uma questão de obediência, é uma questão de obediência também, mas também uma questão de confiança. Você está obedecendo ao Deus que determinou isso, que determinou esse sistema, qual a sua igreja é suprida, é mantida na terra, mas o Deus que é poderoso, o Deus que é o Senhor da terra e do céu, e que promete, aquele que é fiel, abençoar grandemente. Abrir os céus, derramar bênçãos sem medidas, aponta para a generosidade de Deus para com o seu povo e o seu povo fiel. Meus irmãos, há alguns irmãos que têm dificuldade de aceitar a doutrina do dízimo, o ensinamento do dízimo. Porque no Novo Testamento não há esse ensinamento expressamente, claramente, nas cartas, nas epístolas que nós encontramos no Novo Testamento. É possível que isso aconteça, mas você encontra o princípio. E dois princípios importantes que está relacionado com o dízimo também. Se você não quer dar o dízimo porque você tem dificuldade com essa questão, você precisa se atentar aos princípios sobre os quais estão estabelecidos as ofertas a serem praticadas no Novo Testamento. E aqui nós temos dois princípios importantes, que o primeiro é o princípio da regularidade. Quando a palavra de Deus diz que você deve ofertar de acordo com o seu coração, cuidado, isso não é uma liberdade para que você confie no seu coração
e deixe de seguir o princípio estabelecido na palavra de Deus. E você entregue a sua oferta apenas quando você bem desejar. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento estabelece que a contribuição deva ser feita com regularidade. E você tem isso. Paulo, quando escreve aos Coríntios, agora na sua primeira carta, ele estabelece que essa coleta seja realizada sempre no primeiro dia da semana. Semanalmente. Então há um princípio estabelecido. Eu preciso me atentar. Até porque a necessidade da igreja, ela não é esporádica, ela também é sistemática. Ela também acontece cotidianamente. Mas há também o princípio da proporcionalidade. Ele ainda diz, no versículo 2 do capítulo 16 de 1 Coríntios, que seja conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se façam coletas quando eu for. Há aqui um princípio que é chamado de princípio da proporcionalidade. O que é isso? Você tem o princípio da proporcionalidade no dízimo, que é 10%. E aqui também há uma questão. Se você resolve entender que você não quer ser dizimista, quer ser apenas ofertante, você precisa também atender a outra questão, que fica muito clara aqui nas cartas de Paulo, que é o princípio da generosidade. Dê com alegria. Dê não apenas como necessidade. Ou seja, aponta para uma oferta generosa, com alegria, com zelo, buscando suprir a necessidade da igreja, do irmão, mas não com mesquinharia. E não fora do princípio da regularidade. Eu dou quando eu tiver vontade no meu coração. Isso é muito perigoso. Porque a palavra de Deus vai dizer que o nosso coração é enganoso. E é desesperadamente corrupto. A igreja protestante, na sua grande maioria, prefere se estabelecer, se estruturar sobre o princípio dos 10%. Mas não excluindo também a oferta, quando trabalhada pelo conselho, pela igreja, ou voluntariamente, quando Deus coloca também no seu coração, que aí é oferta voluntária. Mas, meus irmãos e irmãs, nós precisamos entender que a igreja de Cristo hoje, para ela prosseguir neste mundo, ela precisa ser fiel em suas contribuições. Ela precisa dos seus dízimos, das ofertas, para que ela prossiga avançando nesse reino de trevas, neste mundo, com a graça de Deus e o seu poder. Eu gostaria de fazer algumas aplicações, encerrando esse sermão. A primeira aplicação, irmãos, é lembrando que se o Deus da Escritura é o Deus imutável, guarde no seu coração esse ensinamento. O Deus que você crê é o Deus que gera confiança, gera segurança a todo o que nele crê. Nós não colocamos a nossa confiança, principalmente quando somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, num Deus que é instável, num Deus que promete e não cumpre. Nós confiamos no Deus que é todo-poderoso, mas que acima de tudo vela em cumprir a sua palavra empenhada. E isso está muito claro aqui. Ele não muda. É o Deus imutável. Então seja fiel em todo o tempo. Dê prioridade para Deus e para o seu reino. E confie que as demais necessidades serão supridas. Porque Ele é fiel.
E glória a Deus por isso. Glória seja dada ao nome do Senhor por isso. Uma segunda aplicação, irmãos, se o nosso Deus é fiel e de fato é, conforme a Bíblia nos revela, Ele não desistirá do seu plano de salvação estabelecido no passado. Apesar dos crentes infiéis, Deus continuará executando o seu plano de salvação por meio da igreja, por meio de gente, por meio de pessoas que têm necessidades, que precisam comer, que precisam beber, precisam vestir e que por isso precisa de dízimo e de ofertas. Ou seja, da contribuição que Deus determinou no passado. O plano de salvação de Deus para o seu povo nesse mundo, ele acontece dentro desse sistema religioso, através da sua igreja organizada na terra, que carece dos dízimos, que carece das contribuições. Então, Deus não muda. O seu plano e a sua salvação continuará sendo executado, apesar dos crentes infiéis. Deus vai continuar salvando o seu povo, porque Ele levantará outros que serão fiéis e obedientes. Uma outra aplicação, meus irmãos. Porque Deus é imutável. Confie. Ele não deixará faltar o suprimento para a sua vida como crente, obediente e fiel ao Senhor. Por mais humilde que você seja, e por menor que seja o seu rendimento, creia, Deus honra a sua fidelidade e a sua obediência a Ele e a sua palavra. Por isso, meus irmãos, estejamos atentos. A igreja de Cristo na terra hoje passa por uma situação que inspira preocupação. Porque os crentes também passam por dificuldades. Muitos de vocês tiveram redução salarial, alguns perderam o seu emprego. Mas como nós estamos vendo aqui com base nesse texto, o nosso Deus, Ele não muda. Ele é o Deus confiável. E Ele vai suprir as suas necessidades como crente individual e continuar suprindo a necessidade da sua igreja, porque Ele não muda e Ele não desiste da sua salvação, de salvar o seu povo através da sua igreja. Meu irmão, minha irmã, se atente às bênçãos e ao privilégio de poder participar do reino de Deus através dos dízimos e das ofertas. Que Deus aplique a sua palavra ao seu coração e que Deus continue nos conduzindo neste mundo como agentes de salvação do seu povo. Amém. Nós te louvamos, ó Senhor, pela tua graça dispensada na tua igreja. Que em nome de Jesus nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, através desta palavra ministrada nesta noite, ó Senhor. Que nós venhamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Nos abençoe e nos guarde, ó Pai. Cure esta terra, ó Senhor. Cure os nossos irmãos que estão nesse momento num leito de hospital. Lembramos do reverendo Daniel, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor levante o teu servo, ó Pai, se assim for a tua vontade. Ainda lembro, ó Senhor, do Wagner, que está passando por um luto, ó Senhor, pois sua esposa faleceu. E que em nome de Jesus o Senhor esteja consolando a vida dele e de seus filhos. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, faça morada na vida dele, ó Pai. E a nós, eu te peço, ó Senhor, que o Senhor guie as nossas vidas e que possamos cada dia mais buscar a nossa santificação por meio da palavra e que em nome de Jesus nós saiamos daqui nesta noite mais alvos do que a neve, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém.
Amados irmãos, recebam a bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus, repouse, meus irmãos e irmãs, sobre todos vós e sobre a Igreja de Cristo na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Nós louvamos a Deus e agradecemos ao Senhor por mais esta alegria, esse privilégio que Ele nos concede. Louvo a Deus também pela sua vida, a vida de cada irmão e irmã que está aqui, que Deus tem sustentado, tem fortalecido, tem abençoado sua vida e a sua família também. E para nós todos uma alegria podermos estar na casa de Deus, mais uma vez cultuando ao Senhor. A você, irmão e irmã, que também nos ouve e nos vê aqui, a você, irmão que está impossibilitado, porque talvez pertença ao grupo de risco e não pode estar conosco aqui, estamos orando para que em breve Deus também conceda aos irmãos e irmãs este privilégio, esta alegria também. Mas que a palavra de Deus esteja falando ao seu coração através dessas gravações, através do nosso canal no YouTube. Desejamos a todos, irmãos, uma boa semana na presença do Senhor. Amém, amém, amém.